tem uma boa, perfeita obra a fazer na sua vida. Graças a Deus. Se assente glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos, o texto no qual nós lemos me chamou bastante atenção, porque é um texto que nos adverte. É um texto onde Paulo está falando para nós não nos conformarmos com esse mundo. Quando nós analisamos a Escritura do Senhor, nós iremos perceber que tinha muitas pessoas escritas na palavra do Senhor que não conformaram com o pecado. Pessoas que pregavam o Evangelho do Senhor e a igreja crescia. E quanto mais pregavam o Evangelho do Senhor, a igreja estava crescendo. E quando eu olho para esse versículo, no versículo de número 2, eu vejo que muitas pessoas crentes dentro das nossas igrejas que têm se acostumado com o pecado. E a Bíblia está nos dizendo que o salário do pecado é a morte. Quando você peca, querido, você impede a intimidade descer para você. Quando você peca, você perde a presença do Senhor sobre a sua vida. E Paulo está dizendo: olha, não vos conformeis com esse mundo, porque o que o mundo oferece não é bom para você. Jesus certa vez estava dizendo: olha, eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. A igreja não é desse mundo. A igreja não é desse mundo. Você não é desse mundo, querido. Você só está aqui por uma passagem. Você está aqui porque Deus tem um projeto na sua vida. E às vezes nós não entendemos, irmãos, que Deus quer trabalhar no nosso meio, no meio da igreja. Quer trabalhar através da vida dos jovens. E às vezes ficamos parados, estagnados nas nossas casas, dentro da igreja. Às vezes a pessoa até tem um potencial, mas essa pessoa não busca o Senhor como deveria buscar. Eu estava conversando com o irmão Pedro. Ele dizia: olha, não é a forma de como você está buscando, é a forma de como você mantém aquele relacionamento com Deus. Aí eu vou tirar uma semana para jejuar, vou tirar o WhatsApp, vou tirar o Face, mas depois nas outras semanas volta a mesma coisa. Não adianta, querido. Deus está precisando de homem. Deus está precisando de homens e mulheres que adorem em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. E percebo pela palavra do Senhor, onde Deus está dizendo sobre um homem chamado Pedro. E nós conhecemos a história de Pedro. Pedro era um homem que oscilava na sua fé. Pedro era um homem, irmão, sanguíneo. Se eu fosse pastor de igreja, eu não queria Pedro dentro da minha igreja. Porque Pedro uma hora estava com Jesus, e Jesus vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Outra vez Pedro está dizendo: o Senhor é Cristo, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro, irmãos, não gostava de oração. E o que nós mais vemos é a igreja que não gosta de oração. Os nossos cultos de oração são poucas pessoas. E o que transforma a vida de um crente é a oração. É a oração que vai transformar a sua vida. É a oração que vai mudar as coisas que estão acontecendo dentro do teu lar. É a oração que vai tirar essa enfermidade da sua vida. Você vai contemplar o céu, querido. Você vai contemplar a sua bênção. Deus, ele vai te dar a oportunidade de contemplar, e a sua vitória vai chegar para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua
sua vitória vai chegar para você. Pedro estava com Jesus e Jesus gostava de andar com Pedro, irmãos. E certa vez Jesus chamou Pedro para orar, mas alguns discípulos, ele diz: vamos ali orar comigo. E Pedro ficou ali naquele lugar. Jesus foi orar, e quando Jesus voltou, Pedro estava dormindo. E Jesus cutuca no ombro dele e diz: nem uma hora sequer dá conta de orar comigo. Nem uma hora sequer consegue orar comigo. Jesus estava prevendo o que ia acontecer com ele, irmãos. E de repente vem Judas junto com os soldados para prender Jesus. E acontece, e que todos sabem que aconteceu com Jesus. Jesus é preso. Jesus foi preso e Pedro caminhava de longe vendo Jesus sendo massacrado. Pedro caminhava de longe vendo Jesus, o seu amigo, sendo preso, maltratado por aquele soldado. E o que mais tem são pessoas que seguem Jesus de longe, dizendo: eu sou crente, mas não faz as mesmas obras que Jesus fez. Dizendo: eu sou crente, mas não faz os mesmos atos que Jesus fez. Pedro, irmãos, estava seguindo Jesus de longe. E uma certa vez ele, vendo que estava alguns homens do lado de uma fogueira, ele chega ao lado da fogueira e começa a se esquentar junto com aquele povo, vendo a situação de Jesus. E aí uma pessoa olha para ele e diz: mas você não é um discípulo de Jesus, você não é um deles. E Pedro diz: eu não sou um deles. E Pedro sai. A história está dizendo também que depois Pedro volta de novo, e ele novamente se esquenta na fogueira. Pessoas que têm se esquentado na fogueira dos outros. Ore por mim, irmãos. Pessoas que têm se esquentado na fogueira dizendo: ore por mim, irmãos. Ore pela minha família. Ore pelo meu filho, pelo meu irmão, pela minha esposa, mas não tem uma fogueira própria para si. E nós vamos entender pelo texto que há duas personalidades: uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa que está cheia de Satanás. Pedro, nessa situação, estava cheio de demônios. E novamente a pessoa vira para ele, uma mulher diz: olha, não é você que estava com Jesus? Ele diz: eu não estava com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, querido. Por mais que você queira andar afastado do caminho do Senhor, mas uma vez que você andou com Jesus, você vai ficar parecendo com Ele, você vai falar como Jesus, você vai dar a pinta como Jesus, em nome de Deus. Aleluia. Bendito seja aquele que vive e que rege pela igreja. Nós conhecemos a história. Pedro acompanha Jesus, Jesus é preso, Jesus morre, e ao terceiro dia Jesus ressuscita. E Jesus, vendo uma certa mulher, diz para ela: manda chamar Pedro e os discípulos. Jesus não estava mais chamando Pedro de discípulo, porque Jesus queria dar uma lição para Pedro. Deus está querendo dar uma lição para muitas pessoas aqui. Deus está querendo dar uma lição e mostrar que Ele é quem está no controle. É Deus que está no controle da sua vida, meu irmão. É Deus que está no controle da sua vida, em nome de Jesus. E Pedro, triste, irmãos, porque o seu amigo tinha morrido, Jesus tinha morrido. Eu imagino que Pedro estava sem comer aquele tempo todo, porque nós bem sabemos que quando uma pessoa querida nossa falece, pelo menos 3 dias para nós comermos. Pelo menos 3 dias para nós comermos. E os discípulos estavam naquela mesma situação. E Jesus foi ao encontro dos discípulos. Chegando na beira do mar, Jesus chama Pedro e Jesus dá uma comida para eles, que era peixe. Uma comida que não viesse maltratar o seu estômago, porque eles estavam muito tempo sem comer. Jesus sabe exatamente a comida que você precisa.
Jesus sabe exatamente a comida que você está necessitando. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. E Jesus pega no braço de Pedro e começa a dizer: vamos ali, Pedro, vamos andar comigo. Ele começa a andar e Jesus começa a parar e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu te amo. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Novamente ele começa a andar e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. De novo ele começa a andar e ele para e olha bem no fundo dos olhos de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Eu lhe neguei porque tive medo. Eu lhe neguei porque no momento que o Senhor precisava, eu fui fraco. E Jesus diz para ele: a partir de agora, você vai ser pastor das minhas ovelhas. Deus tem um plano para a sua vida, querido. Deus tem um plano para a sua vida, em nome de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, irmãos. E Jesus pergunta para Pedro, Jesus pergunta para Pedro se ele amava 3 vezes. O tamanho do seu erro, o tamanho do seu pecado, é o tamanho da bênção que Deus vai entregar na sua vida. É o tamanho do milagre que Deus vai fazer na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. E aqui nós percebemos que Pedro já está diferente. A Bíblia está dizendo no livro de Apóstolos, de Atos, no capítulo 2, está dizendo assim: veio um vento veemente e impetuoso, e aquele Espírito encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus está derramando neste lugar. Deus está derramando neste lugar uma unção nova, uma unção que vem do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias. Graças a Deus. Deus está precisando de homens e mulheres corajosos, que não se conformem com o pecado. As pessoas têm dito que a igreja está crescendo, mas a igreja está inchada, porque muitos pregadores têm usufruído das nossas igrejas. Nós vamos para a igreja às vezes não para ouvir a palavra, mas nós já estamos preparados dentro de casa para: eu vou lá para louvar ao Senhor, mostrar o meu talento. E deixa eu te dizer um negócio aqui, querido. O culto não foi feito para você buscar. A palavra culto está dizendo: entregar o seu melhor para Deus. Quem vem entregar o melhor para Deus nessa noite? Quem vem entregar o melhor para Deus nessa noite? Deus está vendo a sua situação. Deus conhece a nossa vida, irmãos. E a minha oração é essa: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Jesus está vindo buscar uma igreja limpa. E só vai subir aqueles que estiverem preparados. Só vai subir aqueles que estiverem prontos para subir com o nosso mestre. Aleluia. Por favor, querido, fique de pé. Por favor, fique de pé. Nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar nesta noite. Eu vou orar por você, que Deus possa mudar a sua situação. A igreja está passando por um momento difícil. O jugo está pesado.